Olá, criativos! Tudo bom? Eu espero que sim. Eu me chamo Laiane Silva e hoje vim falar sobre as etapas de uma obra. Bora lá? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos aqui do canal chamada Quero Construir e Agora, onde eu explico para você passo a passo de como vai ser a sua construção. É claro que sempre tem que ter o apoio de um profissional técnico habilitado, sendo esse um engenheiro ou arquiteto, para te auxiliar aí na sua construção, mas eu defendo que decisões tomadas com informações são as melhores decisões possíveis, então seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre as etapas de uma obra. Partindo do pressuposto que você assistiu os vídeos anteriores e você já está com o projeto em mãos, você precisa correr atrás da documentação do alvará de construção. Você conseguindo o alvará de construção, colocando a plaquinha bonitinha na sua obra, você vai tratar de arrumar o seu canteiro de obras. Então você vai limpar seu terreno, vai verificar se vai precisar ou não de tapume, se você vai precisar ou não de alguma área externa da sua prefeitura ou administração, porque se você for utilizar área pública, você precisa ter uma licença para isso. E aí você vai arrumar o seu canteiro de obras e planejar o seu canteiro de obras junto com a sua equipe. Depois que você limpou o seu terreno e fez ali seu canteiro de obras, você vai verificar, de acordo com o projeto, você vai precisar de corte e aterro. Alguns profissionais preferem aterrar depois, só na edificação, e fazer isso depois de estar com alguma estrutura. Eu já prefiro aterrar e fazer os cortes de toda a terraplenagem sem nada no terreno, porque eu acho mais fácil, tem um maquinário disponível, a gente pode, assim, ter uma variação de maquinários maior, claro que verificando se não vai afetar de alguma forma os vizinhos, mas quando você já tem alguma coisa construída, você tem algumas limitações em relação às dimensões e peso dos seus equipamentos. Feita a terraplenagem e assim todo o preparo ali do seu canteiro, a gente vai para a etapa 2, que é a fundação. A sua fundação irá variar de acordo com a sua estrutura e a qualidade do seu solo, podendo ser fundações rasas ou profundas, fundações pré-moldadas ou moldadas em loco. Você vai ali fazer sua fundação de acordo com o projeto que foi estabelecido por um engenheiro ou arquiteto, e aí depois que você fez essa fundação, você está preparado para começar a sua estrutura. E aí que vai depender muito da equipe com quem você está trabalhando, vai depender de profissionais. Alguns profissionais gostam de começar fazendo ali o piso nas áreas secas, onde não vai passar tubulação, porque aí a obra fica mais organizada, você perde menos material, porque você já faz ali um piso que vai te ajudar até no escoramento. E essa primeira fase, que é a fase de estrutura, você precisa lembrar que considerando uma estrutura de concreto armado, você vai precisar de formas, você vai precisar de armaduras, você vai precisar de concreto e tomar uma decisão, junto com os profissionais técnicos habilitados, se o concreto vai ser feito na obra ou se o concreto vai ser contratado por uma usina. O concreto usinado possui maior qualidade comparado ao de obra, porque ele tem um maior controle, mas ele é um pouquinho mais caro, às vezes compensa se você colocar o custo-benefício, porque, claro que ele tem ali o lucro da concreteira envolvido. E apesar que a concreteira consegue materiais mais baratos, mas tem um lucro ali de outra empresa. Já se você for fazer na sua obra, você ali vai ter o custo com a sua mão de obra, o custo dos materiais, e talvez não saia ali como esperado. Eu gosto do concreto usinado justamente porque a gente precisa garantir a resistência de projeto. E às vezes na obra isso pode ser um pouquinho complicado, porque a gente tem que controlar vários aspectos do traço do concreto. Fazendo a estrutura, a gente parte para a alvenaria de vedação, que nesse exemplo eu vou dar em relação à alvenaria de bloco cerâmico. E aí você pode falar assim, mas eu vejo muita gente fazendo a estrutura junto com a alvenaria. Isso é correto? Então, existem várias formas de trabalhar, mas como eu disse em um dos vídeos anteriores no canal, existe uma dimensão mínima para pilares, e aí nesse caso você não vai poder utilizar um tijolo de 9, por exemplo, e aí você precisaria utilizar um tijolo de 14. E também existem outras questões que é melhor você fazer o esqueleto solto,
da sua estrutura, para deixar ali a sua estrutura trabalhar e depois você carregar essa estrutura com o peso. Não quer dizer que a sua casa não vai aguentar se ela fizer de uma forma diferente, não. Mas essa é a forma que eu oriento que seja executada uma edificação, principalmente se for uma edificação de alto porte, que às vezes o pilar não bate com a alvenaria, são desencontrados, possuem vãos muito grandes, né? Outro passo importante é a cobertura da sua edificação. Então você terminou aí a estrutura, você vai e faz a cobertura da sua casa, porque isso vai proteger muito tanto os materiais que você vai utilizar, como o próprio serviço que você vai fazer, e um serviço contínuo, e não pode deixar que a chuva estrague, não é mesmo? Saindo aí da estrutura e da vedação, a gente já começa a parte de revestimento. E o revestimento da vez é o revestimento argamassado. Então fez ali a alvenaria, tem o emboço, tem o chapisco, emboço e o reboco. Junto com isso vem as instalações prediais ali, que anda do lado a lado, do início ao fim da sua obra. Então ali você vai precisar fazer a infra de elétrica, a infra de hidráulica, a infra de esgoto. Se você não fez o piso, você já vai começar a fazer o piso, que também é um revestimento argamassado, que é o contrapiso, e você precisa, né, ir ajustando as instalações prediais junto com essa parte mais grossa da obra, né? E aí você vai ali fazendo o reboco, chapisco, vai curando o reboco, né? Vai fazendo o contrapiso. E é bom observar se há diferenças de tipos de piso. Por exemplo, um revestimento cerâmico, ele vai precisar de um contrapiso mais baixinho do que um revestimento vinílico. Se você tiver desse lado de cá o revestimento cerâmico, desse lado de cá o revestimento vinílico, o contrapiso do revestimento cerâmico ele tem que estar mais baixo do que o contrapiso do vinílico, porque o vinílico, a camada é bem fininha, e quando ele instala, ele pega pouco espaço. Já o revestimento cerâmico não, ele tem a espessura dele e ainda tem a argamassa, entende? Então tudo isso aí, o profissional que está ali acompanhando, ele precisa ter essa ciência, e o profissional que está executando também. Então é bom estar com todos os pisos definidos, com caimentos definidos, paginação e tudo bonitinho, para poder continuar com essa etapa. Saindo dos revestimentos argamassados, que são reboco, contrapiso e piso, a gente continua com a parte de instalações prediais, que aí a gente vai terminar de instalar as caixinhas elétricas e vai ali terminar de dar os ajustes da infra dessas instalações, né? E vamos começar aí a entrar em alguns acabamentos. Nessa fase, é bom verificar quais são os tipos de esquadrias que você possui na sua casa. Por quê? Por exemplo, uma esquadria de madeira, ela precisa de um espaço diferente de uma esquadria de blindex. Uma porta de madeira, ela não precisa daquele acabamento no vão da porta, porque ela já tem ali, o portal já tem um alisar que já vai dar o acabamento. Porém, se você utilizar uma porta de blindex e ela não tiver ali um perfil que englobe toda a parede, o que geralmente não tem, você vai precisar dar um acabamento nos seus vãos. E essa questão de começar a dar acabamento ou não, no revestimento argamassado a gente chama de requadração. Então é deixar ali, ó, na régua, né? Tudo bonitinho, quadradinho. E aí vai depender realmente das características da sua edificação. Partindo aí desses acabamentos iniciais, a gente pode começar com os revestimentos no piso, né? Os revestimentos cerâmicos, e também o início da pintura e do forro. E aí, gente, vai depender muito da equipe com que você está trabalhando. Algumas equipes preferem fazer o forro antes de fazer o revestimento de piso, porque ali pode ter alguém que arranhe o piso sem querer, por mais que você proteja, isso pode acontecer. Pode ter ali algum problema, né, com o revestimento, principalmente se for um revestimento mais sensível, né? E algumas equipes preferem fazer justamente o contrário, preferem fazer o piso, porque aí deixa ele ali, que ele precisa, né, de mais espaço, fez o piso, deixa ele tampadinho, bonitinho, e aí faz
faz o forro, né? Então, assim, vai de equipe em equipe. E aí é bom perguntar para a equipe que você contratou como que eles fazem geralmente. Vocês fazem o forro primeiro, vocês fazem o piso primeiro. Vocês passam a pintura antes do piso. E essa parte vai ajustando. Eu particularmente gosto de fazer o forro primeiro, pelo menos a parte bruta do forro, né? Antes de fazer alguns tipos de revestimento, e também a parte bruta da pintura, que é a parte de massa e tudo, e a primeira demão. E aí depois a pintura vai fazendo depois, conforme vai chegando no acabamento da sua obra, né? E aí é bom também lembrar que nessa fase que começa os acabamentos, a gente tem as louças e os metais, e também o mármore, granito da sua casa. Então a gente já tem que começar a pensar nas bancadas, a gente já precisa pensar nos vasos sanitários, nos engates flexíveis, nas suas torneiras, nos seus acabamentos de banheiro e toda essa questão mais detalhada, né, que já vai chegando na parte final da sua obra. Enquanto isso, você já vem instalando as esquadrias que você encomendou lá atrás, quando começou a se preocupar com elas, vai esquadrando janela, vai instalando janelas, vai instalando as portas, e aí você também precisa planejar direitinho quando essas esquadrias vão chegar e também verificar em relação ao clima, né? Porque se for um clima chuvoso, é interessante você instalar essas esquadrias antes para não danificar a sua obra, né? Instalando as louças e metais, vai começando a parte mais micro, vai pegando ali, catando os servicinhos que ficaram para trás, vai instalando tudo que faltou, até o porta-papel higiênico, vai instalando tudo, vai deixando tudo bonitinho. E aí tem também a marcenaria, se você for optar por armários planejados, é bom já estar instalando nessa fase. E aí no final você dá a última demão de pintura, tanto nas paredes, né, no teto você pode terminar um pouquinho antes, porque quem vai mexer no teto vai ser só o eletricista para instalar as iluminações e tudo mais, e aí você faz aquela pintura nas paredes no final de tudo para ficar ali tudo maravilhoso. E aí, o que tiver que fazer do lado de fora, você já vai fazendo aos poucos, de forma que não estrague o serviço que esteja dentro, e vai depender muito da logística da sua edificação. Porque às vezes, se você tem que passar por dentro da casa para fazer alguma coisa nos fundos, esses fundos têm que estar prontos antes para não danificar nada dentro da sua casa. Porém, se tem uma entrada independente, se for totalmente diferente, você pode deixar para fazer a parte externa por último, por exemplo. Mas é sempre bom lembrar da sua equipe. Por que eu falo assim, é bom lembrar da sua equipe? Existem fases e fases. Por exemplo, no início você vai ter na sua obra carpinteiro, vai ter armador, vai ter assim toda a questão macro, né? Uma questão mais robusta. E aí você vai, conforme o andamento da obra, os profissionais vão mudando. É claro que assim, por exemplo, o pedreiro provavelmente vai do início até o fim, mas ele vai mudando. Primeiro ele começa com a alvenaria, depois ele começa com o reboco, aí vem para o ladrilheiro, porque começa a ajustar, e aí tem o bombeiro, tem o eletricista, e aí o que você não pode fazer é, por exemplo, eu vou fazer em 2 etapas ao mesmo tempo aqui, vou fazer primeiro interno e depois externo, mas o profissional que você vai fazer o serviço externo, ele já foi embora, já tem um tempo, e aí você tem... não é exatamente um retrabalho, mas é um custo novamente de desmobilizar e mobilizar esse profissional novamente. Então, tudo isso precisa ser bem alinhado e planejado junto com a equipe que vai executar. Com a obra finalizada, o que você precisa fazer é emitir o habite-se, que aí você consegue legalizar tudo bonitinho, que aí vai vir alguém da sua prefeitura ou da central de aprovação de projetos, fazer o cara crachá, verificar se você executou tudo conforme o projeto que você aprovou, e aí vai estar supimpa. Porém, se você... Gente, supimpa, né? Desculpa. Porém, se você não seguiu
o projeto, aí você vai precisar fazer um projeto de as-built e aprovar de novo. Aí é burocracia, né? Você aprova de novo e aí eles vão lá fazer a vistoria, verificam se tem alguma exigência e vai fazendo até liberar o seu ABITS, que é basicamente o certificado de conclusão da sua obra. E é isso, são etapas aí. Acaba que as etapas elas se misturam mesmo, né? Porque uma depende da outra e algumas etapas, como por exemplo as instalações prediais, vão do início ao fim, elas começam com a infraestrutura e aí elas vão andando. Por exemplo, a elétrica começa ali passando os eletrodutos, as caixinhas, depois vão a fiação e depois no final tem as frentinhas, né, de tomada, os módulos de interruptores, a questão da hidráulica também. Então, assim, tem serviços que começam e finalizam com alguns seus picos de atividades, né, e outros serviços, eles começam e ficam por lá, por exemplo, os de armadores, de estruturas e por aí vai, né. Então, é bom estar tudo planejadinho e eu vou fazer um resumo aqui para vocês de quais seriam as etapas principais. Então já pega aí papel e caneta e anota. Etapa número 1, limpeza de obra e preparo do canteiro. Etapa número 2, terraplanagem. Etapa número 3, infraestrutura, que é a parte de fundações. Etapa número 4, a estrutura. Etapa número 5, a vedação. Etapa número 6, o revestimento argamassado, ou seja, chapisco, emboço. Etapa número 7, o forro de gesso ou o forro que vocês forem utilizar. Etapa número 8, início de pintura e início de revestimento cerâmico. Etapa número 9, que está lá desde o início, são as instalações prediais. Essa não tem como se livrar desde o início e vai até o final. Etapa número 10, mármores, louças e metais. E etapa número 11, que é a pintura final com acabamento, tudo bonitinho. E etapa número 12 é você dar entrada com a documentação e receber o ABITS. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, já se inscreve no canal que vai ter mais novidades por aí. Até a próxima!